Davi encontra Ziba, capítulo 16. Quando Davi passou um pouco mais adiante do cume do outeiro, eis que Ziba, o criado de Mefibosete, saía para recebê-lo com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Disse o rei a Ziba: que é isto? E Ziba respondeu: os jumentos, para que os monte a família do rei, os pães e as frutas de verão para os criados comerem, e o vinho para que bebam os que se cansem no deserto. Disse o rei: onde está o filho de teu senhor? E Ziba respondeu ao rei: eis que ele ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: eis que seja teu tudo o que tem Mefibosete. Respondeu: Ziba inclinou-se: rei, meu senhor, ache eu graça diante de ti. A maldição de Simei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, saiu dali um homem da família da casa de Saul, que se chamava Simei, filho de Gera, e saia amaldiçoando e atirando pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. E todo o povo e todos os homens valentes estavam à direita e à esquerda. Dizia Simei amaldiçoando-o: fora, fora, homem sanguinário e perverso. O Senhor te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo lugar tu reinaste, e o Senhor entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão. Foste surpreendido em tua maldade, porque és homem sanguinário. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Rogo-te que me deixes passar e lhe tirarei a cabeça. O rei respondeu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Deixai-o que maldiga, pois se o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi, quem pode dizer: por que fizeste isso? Disse mais a Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu de minhas entranhas, procura tirar-me a vida, quanto mais ainda um filho de Benjamim? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará a minha aflição e me dará o bem por suas maldições de hoje. Enquanto Davi e os seus iam pelo caminho, Simei ia pelo lado do monte diante dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras diante dele e espalhando poeira. O rei e todo o povo que com ele estava chegaram fadigados e descansaram ali. Absalão e todo o seu povo, os homens de Israel, entraram em Jerusalém e com ele Aitofel. Aconteceu que quando Usai, o, o arquita, amigo de Davi, veio ao encontro de Absalão, disse a Usai: viva o rei, viva o rei. Absalão disse a Usai: este é teu agradecimento para com teu amigo? Por que não fostes com teu amigo? Usai respondeu a Absalão: não, mas aquele a quem escolhe o Senhor e este povo e todos os varões de Israel, daquele eu serei com ele, ficarei. E a quem serviria eu? Não é seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai-vos vosso conselho sobre o que devemos fazer. Aitofel disse a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e todo o povo de Israel
ouvirá que te fizeste odioso para com teu pai, e assim se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Então puseram para Absalão uma tenda sobre o terraço, e Absalão coabitou com as concubinas de seu pai, à vista dos olhos de todo Israel. O conselho que dava Aitofel naqueles dias era como se consultasse a palavra de Deus. Assim era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Os conselhos de Aitofel e de Husai. Capítulo 17. Então Aitofel disse a Absalão: Eu escolherei agora 12.000 homens e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. E virei sobre ele enquanto está cansado e fraco de mãos, e espantarei, e todo o povo que está com ele fugirá, e matarei somente o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois tu buscas somente a vida de um homem. E quando eles tiverem voltado, todo o povo estará em paz. Este conselho pareceu bem a Absalão e a todos os anciões de Israel. Disse Absalão: Chamai também agora Husai, o arquiteta, para que também ouçamos o que ele dirá. Quando Husai veio a Absalão, falou-lhe: Absalão, assim disse Aitofel: Seguiremos seu conselho ou não? Fala tu. Então Husai disse a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Acrescentou Husai: Tu sabes que teu pai e seus homens são valentes e que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo quando roubaram seus filhotes. Teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora ele estará escondido na alguma cova ou em outro lugar, e se no princípio caem alguns dos teus, cada um que ouvir então dirá: o povo que segue Absalão foi derrotado. Até o homem valente, cujo coração seja como o coração de leão, desmaiará por completo, porque todo Israel sabe que teu pai é homem valente e que os que estão com ele são esforçados. Aconselho, pois, que todo Israel se ajunte a ti, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia que está na beira do mar, e que tu, em pessoa, vás no meio deles à batalha. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e cairemos sobre ele como o orvalho quando cai sobre a terra. E nenhum deles deixaremos de todos os que estão com ele. Se ele se refugiar em alguma cidade, todos os de Israel levarão cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedra. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel, porque o Senhor ordenará que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor fizesse vir o mal sobre Absalão. Disse Husai aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: assim aconselhou Atofel e Absalão e aos anciões de Israel, e dessa maneira aconselhei. Portanto, enviai imediatamente e avisai a Davi, dizendo: Não fiques esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa o Jordão, para que não seja destruídos o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimás estavam junto à fonte de Enrogel, e foi uma criada e lhe avisou, porque eles não podiam ser vistos entrando na cidade, e eles foram a dizer ao rei Davi. Mas foram vistos por um jovem que avisou Absalão, porém os dois partiram às pressas e chegaram à casa
de um homem em Baurim que tinha em seu pátio um poço dentro do qual desceram. Tomando a mulher da casa uma coberta, estendeu-a sobre a boca do poço e espalhou sobre ela o grão pilado, e nada se soube do assunto. Chegando, pois, os criados de Absalão para a casa da mulher, disseram-lhe: Onde estás, Aimás e Jonatas? E a mulher lhe respondeu: Já passaram o val das águas. E como eles os buscaram e não os acharam, voltaram para Jerusalém. Depois que se foram, aqueles saíram do poço e se foram avisar ao rei Davi, dizendo-lhe: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque Aitofel deu tal conselho contra vós. Então Davi se levantou junto com todo o povo que com ele estava e passaram o Jordão antes que amanhecesse. Não faltou nenhum que não passasse o Jordão. Mas Aitofel, vendo que não se havia seguido seu conselho, abardou o seu jumento, levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade, e depois de pôr sua casa em ordem, enforcou-se assim e morreu, e foi sepultado no sepulcro de seu pai. Davi chegou a Manaim e Absalão passou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão nomeou Amassá chefe do exército em lugar de Joabe. Amassa era filho de um varão de Israel chamado Itra, que se havia unido a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Acampou Israel com Absalão na terra de Gileade. Depois que Davi chegou a Manaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Debar, de Amon, Maquir, filho de Amiel, e Basilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram para Davi e para o povo que estava com ele camas, bacias e vasilhas, de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também torradas, mel, colhada, ovelhas e queijos de vaca, para que comessem, porque diziam: o povo está faminto, cansado e sedento no deserto. A morte de Absalão, capítulo 18. Davi, pois, passou revista ao povo que tinha consigo e pôs sobre eles chefes de 1000 e chefes de centenas. Davi enviou ao povo um terço sobre o comando de Joabe e uma terceira parte sob o de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e uma terceira parte sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Mas o povo disse: Não sairás, porque se nós temos de fugir, não se importarão conosco, nem mesmo que a metade de nós morra, não se importarão conosco. Mas tu vales tanto quanto 10.000 de nós. Melhor será que da cidade tu nos prestes socorro. Então o rei lhe disse: O que vos parece? Bem isso eu farei. O rei pôs-se ao lado da porta enquanto saía todo o povo a centenas e milhares. E o rei ordenou a Joabe e a Abissai e Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitões acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo contra Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali caiu o povo de Israel diante dos servos de Davi, e ali, naquele mesmo dia, houve grande matança e 20.000 homens. A batalha se estendeu por todo o país e foram mais os que o bosque destruiu naquele dia, que os que destruiu a espada. Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão
ia montado num mulo, e o mulo, entrando debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no orvalho, e Absalão ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Ao ver isso, um homem avisou a Joabe, dizendo: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe respondeu ao homem que lhe fizera saber: Viste-o, porque não o feriste logo ali, derrubando-o por terra, e eu te daria 10 moedas de prata e um cinto. O homem disse a Joabe: Ainda que me passassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra um filho do rei, porque nós ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: Vede que ninguém toque no jovem Absalão. Por outra parte, se eu tivesse cometido esta traição, haveria exposto a minha vida, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo estarias contra mim. Respondeu Joabe: Não desperdiçarei meu tempo contigo. E tomando 3 dardos em sua mão, cravou-os no coração de Absalão, que ainda estava vivo no meio do carvalho. 10 jovens escudeiros de Joabe rodearam e feriram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo se voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomando Absalão, lançaram-no em uma grande cova no bosque e levantaram sobre ele um montão muito grande de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Em vida, Absalão tomará erigira uma coluna que está no vale do rei, porque dissera: Eu não tenho filho que conserve a memória de meu nome. E chamou aquela coluna por seu nome, e assim se chamou coluna de Absalão até hoje. As notícias chegam a Davi. Então Aiamás, filho de Zedoque, disse: Correi agora e darei ao rei as novas de que o Senhor defendeu sua causa da mão de seus inimigos. Respondeu Joabe: Hoje não levarás as novas, tu as levarás outro dia. Não darás hoje a nova, porque o filho do rei morreu. Joabe disse a um etíope: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o etíope fez reverência diante de Joabe e correu. Então Aiamás, filho de Zedoque, voltou a dizer a Joabe: Seja como seja, eu correi agora após o etíope. E o Joabe disse: Filho meu, para que tu correrás, se não receberás prêmio pelas novas? Mas ele respondeu: Seja como seja, eu correrei. Então disse-lhe: Corre, correu, pois Amiás, pelo caminho da planície, passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas, e o Atalaia havia ido ao terraço sobre a porta no muro, e levantando seus olhos, olhou e viu que um homem corria só. O Atalaia gritou e avisou ao rei, e o rei disse: Se vem só, boas novas traz. Ele vinha aproximando-se. Viu o Atalaia outro que corria e gritou o Atalaia ao porteiro, dizendo: Eis outro homem que corre só. E o rei disse: Este também é mensageiro. O Atalaia voltou a dizer: O, o correr do primeiro parece com o correr de Amaás, filho de Zadok. Respondeu o rei: Esse é o homem de bem e vem com boas novas. Então Aimaas disse em alta voz ao rei: Paz. E se inclinou em terra diante do rei e disse:
Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou aos homens que haviam levantado suas mãos contra meu senhor o rei. O rei disse: O jovem Absalão está bem? E Amaias respondeu: Eu vi um grande alvoroço quando enviou Joabe ao servo do rei e a mim teu servo, mas não sei o que era. O rei disse: Passe e põe-te ali. Ele passou e ficou em pé. Depois veio o etíope e disse: Receba as boas novas, meu senhor, o rei, que hoje o Senhor defendeu tua causa na mão de todos os que se levantaram contra ti. O rei então disse ao etíope: O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Como aqueles jovens sejam os inimigos de meu senhor, o rei, e todos os que se levantem contra ti para mal. Então o rei se turbou e subiu à sala da porta e chorou, e entre soluços dizia assim: Filho meu, Absalão, filho meu Absalão, quem me dera que morresse eu em lugar de ti, Absalão, filho meu, filho meu.